Oi, Evelyn, vamos lá. Abri aqui sua tabela, sua planilha de clientes e tentei resolver esse problema inicial seu. Então vamos fazer a conta. Aqui eu não mudei nada, tá? Mantive do jeitinho que você deixou, com as suas funções, com tudo. Aqui é que eu mudei um pouquinho. Então aumentei de janeiro até dezembro e deixei um espaço em branco, tá vendo? Não tem nada aqui, que é para o caso desses vencimentos aqui que estão em branco. Deixa eu ver onde que tem um. Tá vendo aqui, ó, que está em branco, você não perde o valor da sua parcela, tá? Então, esse que está em branco é só para a gente conseguir somar também aqueles que você não tem vencimento. Primeira coisa que eu fiz, deixa eu arrumar o formato aqui. Primeira coisa que eu fiz, aqui onde tinha a palavra maio, junho, julho, eu coloquei uma data. Então, a data 1/1/2019. Coloquei essa data, mas eu gostaria que esta data fosse sequencial, então de janeiro até dezembro. Para fazer esse sequencial, eu puxei a lógica dela aqui, ó, onde tem esse quadradinho verde, coloquei o cursor em cima, botão esquerdo, puxei até 12 meses. Só que aqui ele trouxe por dia 1, dia 2, dia 3 de janeiro. Cliquei aqui neste auxiliarzinho e pedi para ele preencher com meses. Opa! Ele só pegou do último, né? Porque eu fiz separado. Puxei, preencher por meses. Pronto. Agora ele mudou. Ao invés da data estar alterada, o mês está. Então, eu tenho 1 de janeiro, 1 de fevereiro, 1 de março, 1 de abril. Só que o formato que você queria que aparecesse era o nome do mês. Para trazer o nome do mês, eu vim aqui, ó, em formatação de número, pedi personalizado e alterei este formato que ele mostra aqui como dia, mês e ano para só mês. Então, ó, 1, 2, 3, 4 M's, ele vai trazer o mês com o nome por extenso. Agora, se eu quisesse que aparecesse só o 1 do janeiro, só 01 do janeiro, só Jan, aí é uma opção sua. Posso pôr o mês, tracinho, o ano. Eu vou manter como estava a planilha quando eu recebi. Então, coloquei aqui 4 letras M, trouxe janeiro por extenso, ok. Janeiro, fevereiro, março. Então, isso foi para poder deixar a informação no formato que você queria ver, mas com o dado que eu precisava para utilizar. Depois, eu fiz aqui a continha, utilizando duas funções. Uma das funções que eu utilizei foi a fim-mês. Para que serve a função fim-mês? A função fim-mês, ela traz para mim o último dia do mês, ou o mês que está na data, ou um mês que eu determine daqui quantos meses. Eu vou deixar aqui o exemplo, né? Vou fazer aqui um exemplo para a gente poder entender melhor o que eu estou falando. Então, dia 15/7/2019, ou a famosa hoje, certo? Então, assim, como que eu sei qual que é o último dia dessas datas que eu tenho? O último dia do mês destas datas que eu tenho. Então, no primeiro caso, eu quero aqui saber o último dia do mês de maio. Então, eu coloco fim mês, clico no mês de maio e coloco ponto e vírgula 0. Por que 0? Porque eu quero desse mês, eu não quero que ele some nenhum mês a isso. Então, o último dia do mês de maio é dia, eu vou arrumar o formato, porque está como geral, vou pôr data. É o dia 31/5. Se eu puxar a lógica aqui, ele vai trazer o último dia de cada um desses meses. Então, o último dia do mês de junho é dia 30, o último dia do mês 7 de julho é 31, e aqui ele repetiu. Você vê que não importa o dia que eu coloque, se é dia 1º, se é dia 2, se é dia 15, se é dia 20, ele vai trazer o último dia do mês. Mas imagine que eu queira definir aqui os vencimentos. Então, assim, ela fez a compra no dia 1/5, mas o primeiro pagamento vai ser daqui 2 meses, né? Então, eu digo que eu quero saber qual que é o último dia daqui 2 meses. Ponto e vírgula 2. Então, daqui 2 meses vai ser dia 31/7. Ah, daqui 1 ano. Então, eu venho aqui, ó, 1 ano depois do dia 2/6, o último dia do mês. Daqui 1 ano, que são 12 meses,
Tá vendo? Alterei aqui para 12. Que dia que cai? Cai no dia 30/6/2020. Tá? Então, o fim mês, para que eu usei? Para definir para mim quando que vai ser, por exemplo, o último dia do mês de janeiro. Então, o último dia do mês de janeiro, ponto e vírgula 0, dia 31/1. O último dia de fevereiro, o último dia do mês de fevereiro, ponto e vírgula 0, 28/2. Para que eu preciso desse range? Para perguntar para ele quanto que eu tenho em parcelas dentro desse intervalo, do dia 1 ao dia 31, do dia 1 ao dia 28, tá? E aí eu usei a função soma-C. O que é a função soma-C? Ela me permite fazer uma soma com mais de um critério. A soma-C é só com um critério. A soma-Cs são vários critérios. Então, você imagine que eu tivesse aqui, por exemplo, sexo, que tenho lá uma pessoa que é feminino, uma pessoa que é masculino, uma pessoa que é feminino e outra pessoa que é feminino. E tenho lá o estado. Então, em São Paulo eu tenho 2 meninas, um menino e tenho uma menina do Rio. E vou colocar aqui o salário. Então, 5, 6, 2 e 1. Se eu quisesse fazer uma soma-C, eu só poderia fazer a soma de salários por sexo ou por estado. No caso do soma-Cs, olha só, ele pergunta primeiro o intervalo de soma. Qual que é o meu intervalo de soma? É o intervalo de salários. E aí ele fala, tá, eu vou somar esses salários, vou sempre contar as linhas para saber em que linha está cada salário, considerando qual informação? Você vai considerar o intervalo de critério de sexo, sempre que for igual a feminino. Ah, mas eu quero por estado também. Então, vai considerar o intervalo de estado e vai trazer sempre o que for do Rio de Janeiro. Tranquilo? Então, assim, primeiro eu dou o intervalo de soma, que são os valores que ele vai somar para mim. Depois, os intervalos que ele vai pesquisar. O primeiro intervalo que ele pesquisa aqui é o de sexo, igual a feminino. Depois, o de estado, igual a Rio de Janeiro. Então, aqui, ó, feminino do Rio de Janeiro é 2. E se eu mudasse para São Paulo? Então, se eu viesse aqui e mudasse este para São Paulo. Olha lá, São Paulo feminino são 6, ó. São Paulo feminino e São Paulo feminino. 6. E se eu mudar aqui para masculino? Masculino, 6. Porque o dele é um só, mas o valor do salário é 6. Então, o legal do soma-Cs é você poder abrir esse leque de vários critérios. No nosso caso, a gente tem 2 critérios, que é o range de vencimentos que começa no primeiro dia do mês e termina no último dia do mês. Porque se eu disser para ele, procura só o que é março, eu vou ter que fazer uma função muito mais complexa para ele poder achar só o que é março dentro desse intervalo de vencimentos. Então, criei essa soma-C, que faz, essa soma-Cs, né, que faz essa busca em mais de um critério. Como foi que nós criamos isso? Então, eu vim aqui, ó, e disse para ele, você vai somar tudo o que tiver na coluna F. F é a nossa coluna de parcelas. Tudo o que tiver na coluna F, desde que a coluna G, que é a nossa coluna de vencimentos, você tenha valores maiores ou iguais a N3. N3 é o valor 1/1 de 2019. E tudo o que for da coluna G, menor ou igual a fim mês N3, ponto e vírgula 0. Quem é o fim mês N3, ponto e vírgula 0? Fim mês do dia 1/1 de 2019, sem acrescentar mês nenhum, é o dia 31/1. Então, a gente está pedindo para ele somar dentro do intervalo de parcelas, considerando o vencimento entre 1º de janeiro até 31 de janeiro de 2019. Agora, por que tem esse monte de símbolozinho no meio da função? Primeiro que na função soma-C, ele não entende os sinais de maior igual, menor igual, diferente igual. Eu preciso dizer para ele, olha, isso aqui é um textozinho para nos auxiliar. Então, eu coloco entre aspas e digo maior igual. Quando eu coloquei as aspas e defini que essa função, esse equiparativo ia ser feito de maior igual, ele se perdeu na fórmula, porque tem um texto ali.
ele vai procurar aquele texto e não vai achar. Então, para ele entender que este texto está somado a uma outra informação, que é a nossa célula N3, eu tenho que pôr um E comercial. O E comercial alguns chamam de concatenar, de unir, de juntar. O que ele faz aí é só dizer para ele, ó, toda essa informação é a mesma coisa, é um critério só. Então, dentro do G, você vai procurar tudo isso, maior ou igual a N3. Tá? Então, sempre que eu for usar os símbolos de comparação, seja ele maior, igual, menor, igual, maior, igual, diferente, igual, eu tenho que colocar entre aspas. E sempre tenho que colocar o símbolo E comercial para juntar a informação da célula. Tá? Parece complicadinho, mas depois que você começa a usar, isso fica meio corriqueiro. Então, soma C, parcela, dentro desse intervalo de 1º de janeiro a 31 de janeiro. Coloquei o igual, janeiro nós não temos valores, tá? Mas eu vou puxar a lógica aqui até dezembro, e ele vai trazer para mim, por exemplo, que em março eu tenho R$ 165. Aqui no que eu deixei em branco, o que eu fiz? Eu disse para ele somar tudo que tem em F, desde que o G, que é o vencimento, esteja em branco. Eu não tenho data preenchida. Se eu não tenho data preenchida, eu tenho que dizer para ele que é igual a nada. Nada é aspas e aspas juntas, sem espaço no meio. Então, eu disse para ele que vai procurar no G, entre aspas, igual e comercial, aspas, aspas, que é o nada. Tá? Poderia colocar dentro desse aspas, aspas, qualquer informação de texto. Neste caso, o nosso texto é realmente vazio, aspas, aspas junto. Então, ele trouxe que eu tenho R$100 sem data de vencimento. E aqui embaixo eu acrescentei um totalzinho de soma, tá? Um total com soma, que está só somando esses valores que a gente tem em cima para poder saber quanto que eu tenho no total. Promissório é tranquilo. O que mudou no cartão? No cartão mudou só a posição da coluna que eu somo. Então, você me falou que a coluna que a gente somava aqui era a coluna K. Desculpa, a coluna K, que é de pagamento por parcela. Então, eu só alterei para a coluna K. E o resto todo se repete e tenho aqui a soma. Agora, essa parte da planilha está resolvida, a gente tem as fórmulas funcionando. Só que o que eu, Renata, faria? Super aprovo todas as planilhas que são feitas, que têm fórmulas e que funcionam, tá? O objetivo principal do Excel é ser funcional e fazer os cálculos. Agora, ele pode ser melhor que isso? Ele pode ser muito melhor do que isso. Desde que você trabalhe com uma base um pouco mais parecida com uma base de dados, né? O que é uma base de dados? É uma base que tem todas as informações preenchidas, então qual que é a nossa chave aqui? A nossa chave aqui é o vencimento. É a informação mais importante que você tem. E, no entanto, na sua base existem células em branco. Posso ter uma chave em branco? Não, não posso ter uma chave em branco. Ainda que eu preencha aqui com 0101 de 2019, que é uma data que não faz diferença, é o primeiro dia do ano, a gente sabe que não é nem um dia útil, né? Então, eu coloco o dia 1 do 1 e sei que esse valor ou foi pago ou não foi pago, eu não sei porque que não está preenchido, mas ele fica aí com um valor. A chave não pode deixar de ser preenchida. Então, no seu caso, ela é funcional, mas não tem esse valor, esse dado aqui acaba se perdendo, né? Porque ele não tem vencimento, não sei o que aconteceu com ele. O que mais que a minha base de dados deve ter? Ela não tem linhas em branco, né? Aqui ela tem, olha, uma linha inteira em branco, 2 linhas inteiras em branco. Posso ter isso numa base de dados? Não, não posso ter isso numa base de dados. Por quê? Vou mostrar na sua própria planilha que veio com esse filtro. E provavelmente você deve ter notado que esse filtro não funcionou. Ó, quando eu procuro código, ele me traz 3 códigos. Mas ele não traz esses daqui, esses daqui, esses daqui. Por quê? Linha em branco acabou a base para o Excel. Então, para ele, não é uma base de dados. Para ele, são dados numa tabela que vai fazer contas e vai trazer, de repente, um gráfico, uma informação, seja o que for. Mas aqui, ela não é uma base de dados. É uma tabela com fórmulas. Eu, Renata, usaria uma base um pouquinho mais completinha, um pouquinho mais organizada. Então, eu tentei jogar aqui mais ou menos como estavam as informações. Então, eu tenho o nome do contato, a data que ele fez a compra, o código do produto, os valores. Coloquei tudo mais ou menos do jeito que estava. O que eu alterei aqui? Mantive suas formulazinhas, ó. O que eu mudei aqui?
o total de taxa, que eu acabei pondo uma função para ficar mais fácil, ele já calcula os 13,9%. E coloquei todos os valores dentro de pagamento de parcela, porque assim eu posso sempre usar a coluna K como a minha chave de soma. E aonde tinha vencimento em branco, eu coloquei 1/1 de 2019, só porque eu preciso de uma data. E aqui no final eu coloquei uma coluna que vai me definir o que é cartão e o que é promissória, tá? Só para eu poder fazer esses filtros quando eu precisar, quanto eu tenho de promissória, quanto eu tenho de cartão, quanto eu tenho de coisa vencida, quanto eu tenho... Então, agora o meu filtro funciona. Vou filtrar só a Célia. Venho aqui na Célia, só a Célia. Agora ele consegue filtrar a Célia. Vou filtrar só o que está vencido. Só o que está vencido. Então, ele consegue agora enxergar todos os dados dentro dessa tabela que eu tenho. E o que eu acho mais legal? Estou dentro dessa tabela. Venho aqui em inserir, tabela dinâmica. Ai, meu Deus, tabela dinâmica é Excel avançado. Vamos ver, né? Ele vai trazer para mim o rangezinho até N120, tá? Que é até onde tem a última fórmula preenchida. Posso aumentar? Pode. Você pode pôr até 1 milhão, que é o nosso limite do Excel. Mas posso deixar aqui e ir aumentando aos poucos. Eu vou deixar, como eu já deixei umas linhas em branco aqui para você, eu vou deixar no 120 para mim tá tranquilo. Preenchi com 1/1 de 2019 até o 120, para mim tá tranquilo esse intervalo. Vou apertar OK. Eu não fiz nada, tá? Eu coloquei inserir tabela dinâmica e apertei OK. O resto ele vai fazer sozinho. Olha que beleza. Ele trouxe todos os campos que eu tenho e algumas áreas onde eu posso jogar esses campos. Imagino que alguém que nunca tenha mexido com tabela dinâmica diga: meu Deus, mas eu não vou saber o que fazer com esses campos. Não tem problema, só que essa tabela não vai explodir. Pega o que está lá em cima e vai jogando dentro dos campos e descobre o que acontece, né? E assim, para mim, tabela dinâmica é meio que mágico. A informação que você precisa inicial é o tipo, que é cartão ou promissória. Ele tem uns campos que estão vazios que não me interessam. Tipo... Venho na setinha, tiro o vazio, é um filtro como outro qualquer. E a outra informação que é muito importante é o pagamento por parcela. Clico aqui e ele me trouxe o total. Então, assim, aquele total que eu tenho naquelas duas tabelas, ele já fez, sem eu fazer fórmula, sem eu fazer função, sem eu fazer nada. Então, trouxe para mim os totais. Mas a sua maior preocupação era o mensal, né, do valor de parcela. Então, qual que é o valor o mês que eu quero tá em vencimento, né? Pego o vencimento e trago aqui para baixo. Como eu já estava brincando com essa tabela, ele já está trazendo agrupado, tá? O padrão é que ele traga assim. Então, ele trouxe para mim por dia, dentro do tipo de pagamento que eu tenho. Para mim, isso daqui já é o máximo, tá? Já é muito legal. Tá vendo? Eu trouxe o total das duas somadas, o total de promissória e o total de cartão, mas ele desmembradinho aqui por dia que eu tenho que receber. Mas eu quero por mês. Botão direito em cima da data, agrupar. Meses e anos. Vou pôr o anos porque eu estou acreditando que você vai usar isso para sempre, vai querer controlar quanto que cresceu de janeiro de 2019 para janeiro de 2020, né? Mas pode pôr só meses, que como a gente só tem um ano, não vai fazer diferença. Olha que belezinha. Então, em 2019, depois eu tenho em janeiro, maio, junho, julho, e vai trazer por mês para mim. Pronto, tá feito, eu não fiz fórmula nenhuma. Não tem soma-ces, não tem função de fim-mês, não tive que separar nada, arrumar data, nada, já está pronto. Então, a tabela dinâmica é uma linda. E o que mais de legal tem aqui? A princípio, você tinha só uma análise de mês e valor. E se aqui eu quisesse falar assim, bom, mas o que daqui está vencido? Eu posso pegar aqui, situação. O que está a vencer e o que está vencido. O que está a vencer e o que está vencido. E se nessa base eu começar a colocar outras informações, então a região que a pessoa mora, o tipo de produto que ela comprou, se houve atraso, o que está pago, porque aqui eu tenho o que está vencido e o que está a vencer, mas eu não tenho o que está realmente pago. Então, quanto mais informações eu tiver aqui na tabela dinâmica, mais coisas eu vou conseguir analisar. Então, para mim, eu, Renata, usaria esta base de dados completa, colocando o maior número de informações possíveis, porque aqui não vai ser um lugar onde eu vou ficar acessando toda hora, só para preencher mesmo, só para cadastro.
O que eu vou ficar avaliando é o meu relatório e está aqui. Conforme eu vou atualizando, se eu for atualizando aqui até a linha 120, imagine que eu coloque aqui, ó, Renata, no dia 20/6/2019, comprou um produto, no valor, eu vou pôr um valor bem alto, porque a gente quer visualizar essa mudança na tabela. Ela vai pagar aqui parcelas, ela vai pagar à vista, porque é uma pessoa muito rica. Vai pagar no dia 20/6/2019 e já está vencido pela sua conta, o que me deixa bastante chateada. E vai pagar com um cartão. Então, está aqui atualizado os dados da Renata. Se eu vier aqui na planilha, que tinha uma continha de 4.800, botão direito atualizar, atualizou, já veio a Renata, que pagou aqui para mim em junho, foi isso? No cartão? Ela pagou, tá vencido, né? Porque a Renata é pobre, pense. Tá aqui, ó, junho, 50 mil reais. Então, já atualizou para mim. Até a linha 120, conforme eu for atualizando, o botão direito atualizar e ele vai trazer os dados atualizados. Ah, mas e agora? Passou da 120, eu fiz 400 vendas. Não tem problema. Eu estou na tabela dinâmica, eu venho aqui, ó, analisar, alterar fonte de dados. Ele vai perguntar para mim aqui, ó, até onde vai? É até a 120? Eu apago aqui e falo, não, é até a 1 milhão. Não tem problema, 1 milhão de linhas eu tenho. Qual que é o meu problema para fazer isso? É aquilo que pode estar em branco e trazer para mim informações erradas. Né? Então, assim, traga um monte de linha e ele traz para mim o vazio, traz para mim, sem querer eu preencho uma coluna, só isso. De resto, eu trouxe até 1 milhão. Agora, se eu preencher até 1 milhão, toda vez que eu botar aqui atualizar, ele vai atualizar para mim. Tá? Ah, não preciso mais de situação. Não tem problema. Clico em situação, arrasto para cima, ó, devolvi a situação para cá e ele trouxe isso para mim. Ah, me arrependi, viu? Essa Renata aqui, ela não só não comprou, como foi embora de Camburanda aqui. Então, não pagou, não levou, tá tudo resolvido. Apaguei a linha que estava o lançamento da Renata, que era de 50 mil no cartão, que estava fazendo essa conta virar 50.626, botão direito, atualizar. O lançamento da Renata sumiu daqui. Muito fácil. Então, é uma sugestão, tá? Estou enviando esta base para você, essa planilha para você. Se for esta aqui a melhor solução, segue com essa. Se essa aqui te ajudar, segue com essa daqui, de base de dados. Se não precisar, apaga as que você não vai usar. E qualquer problema, a gente volta a se falar, tá bom? Espero que esse passo a passo tenha te ajudado. Até mais!